Vamos dar continuidade, né, ao nosso estudo. Qual é o livro que a gente tem estudado? Isaías, já tem um tempão já. Estamos na segunda parte do que se refere à mensagem de Isaías, né? Agora Isaías está falando sobre o exílio, né? A libertação ali do exílio babilônico. Deixa eu só esperar o Francisco projetar. Mas os irmãos lembram, já faz um tempo, né, que a gente não dá continuidade, porque os cultos passados, os dois últimos, o último foi a profissão de fé dos meninos, e o penúltimo foi o culto lá na igreja Monte Sinai. Mas os irmãos se recordam do que a gente tratou aqui? Até a gente viu um vídeo muito interessante, uma animação, né? De Deus falando com Moisés, né? A gente está em Isaías 43. Os irmãos abram as Bíblias em Isaías 43. Meus irmãos, tem uma coisa interessante que os profetas, né? Os nomes dos profetas geralmente significam a mensagem do profeta, né? Quem sabe o que quer dizer Isaías? Isaías significa Deus é minha salvação, né? E é exatamente isso que ele trata em todo o livro de Isaías, né? Que Deus é a salvação. E no capítulo 43, né, que a gente vai tratar hoje, mas partindo do versículo 13, né, a gente vai continuar vendo a respeito da salvação de Deus, da libertação do seu povo ali no cativeiro, né. Na aula passada vimos algumas coisas importantes, né, algumas palavras muito importantes que foram ditas através do profeta por Deus, né, palavras como eu sou, olha, Israel, atente, né, para a minha voz, porque eu sou, né, eu sou grande, eu sou, não temas, porque agindo eu, quem impedirá, né? E vimos que Deus fez obras e prodígios muito importantes, né, nos tempos de Moisés. Hoje veremos mais uma vez a revelação a respeito ali do livramento do povo de Deus do exílio ali na Babilônia. Então vamos adiante, né? Leitura dos versos 14, Isaías 43, verso 14. Ali, o apontador está aqui? Os irmãos estão conseguindo enxergar ali mais ou menos? Acho que nem. Aí. A gente está aqui, meus irmãos, aqui, ó. Como a gente viu, Isaías era um profeta das tribos do sul, né? A sua mensagem serviu para as duas tribos, né? Mas o profeta Isaías foi um profeta dos tempos da tribo do sul, entende? E nós estamos nesse período aqui, ó. Este período aqui do reinado de Nabucodonosor, né? É o reinado, é o período do cativeiro, é o início do período do cativeiro, ó. Só que Isaías fez uma profecia antes do seu tempo, né? Antes do cativeiro, né? Cerca de 150 anos antes, né, do período ali do cativeiro. Então Isaías está falando para o povo, né? Só que não é o povo do seu tempo, né? Ele está falando para o povo, mas para o povo que seria cativo, né? E aí ele traz uma mensagem de consolação. Mas só para a gente se situar, nós estamos neste período aqui, ó, né? Então, vamos lá então a leitura, né? Isaías 43, dos versos 14 ao verso 21. Assim diz o Senhor, que vos redime, o Santo de Israel. Por amor de vós, enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriavam. Eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei.
Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar, e nas águas impetuosas preparou uma vereda. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados, como uma torcida. 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas. Eis que faço coisas novas, que está saindo à luz. Porventura, não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, e os rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes das avestruzes, porque porei água nos desertos e rios, no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. 21. Ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. 22. Contudo, não temes invocado a Jacó, e de mim te cansastes, ó Israel. Não me trouxestes o gado miúdo dos teus holocaustos, e nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te dei trabalho com ofertas de manjares, nem te cansei com incenso. Não me compraste por dinheiro, cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me fizestes, mas deste trabalho com os teus pecados, e me cansaste com as tuas iniquidades. 25. E eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Desperta-me a memória, e entraremos em juízo. Apresente, pois, as tuas razões, para que possas te justificar. Teu primeiro pai pecou, e os teus guias prevaricaram contra mim. Pelo que profanarei os príncipes do santuário, e entregarei a Jacó a destruição, e Israel entregarei ao opróbrio. Meus irmãos, nesse trecho, mais uma vez, o Senhor, assim como é de costume, né, do profeta Isaías, ele traz uma mensagem de salvação, né, mas lá na frente traz uma mensagem de juízo, né, traz uma admoestação ao povo de Deus. Ali, né. Como eu disse, o que significa Isaías, né, Isaías, o significado de Isaías é o quê? Exatamente. Né. Então, a mensagem toda do livro do profeta Isaías é exatamente isso. Deus é a salvação. Né? Deus é a salvação. Verso 14, vamos lá. Assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel, por amor de vós enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriavam. Quem estará sendo enviado por Deus? O Davi já tratou na mensagem dele, né? Na lição. O rei da Pérsia. Qual é o nome do rei da Pérsia? Queria livrar o povo de Deus da escravidão da Babilônia. Rei Ciro. O rei Ciro, né? E aí Deus fala, no verso 14, por amor de vós enviarei os inimigos contra a Babilônia. Esses inimigos são os persas, né? Que através das mãos do rei Ciro livrará o povo. Né? E aí Deus fala, de lá farei embarcar como fugitivos, né? Os caldeus, nos navios com os quais se vangloriavam. Meus irmãos, o Império Babilônico foi um império extremamente grandioso. Né? Os historiadores relatam que talvez foi o império que foi mais rico, né? Que foi mais rico, o Império Babilônico. Esse império aqui é o segundo Império Babilônico, né? Sobre o reinado ali do rei Nabucodonosor. E era um império assim bastante rico, né? Tudo que era construído por eles era impressionante, né? E muito à frente do seu tempo ali na Babilônia. A tecnologia que os babilônios empregavam, né, para construções, para arquitetura, tecnologia na medicina, a escrita. Alguns afirmam que a escrita veio da Babilônia, né, porque os babilônios eles aprimoraram a escrita. Né. A escrita ela veio de outros povos também, os egípcios tinham sua escrita, né, mas os babilônios eles aprimoraram a escrita. Por exemplo, se eles queriam dizer que ali existia um cachorro, eles desenhavam um cachorro, né?
eu quero falar de um cachorro, então desenhavam um cachorro. Só que eles aprimoraram essa escrita, e ao invés de fazer o desenho do cachorro, porque se eles fossem contar algo, esse escrito seria imenso, porque só de figurinhas que teriam que fazer, né, seriam coisas imensas. Então, os babilônios, eles aprimoraram a escrita e transformaram os símbolos em códigos, né? E esses códigos, a partir desses códigos, aí eles puderam aprimorar essa escrita, diminuir o espaço que precisavam escrever, né? E foram aprimorando as escritas. E qual dos irmãos lembram que foi justamente no período da Babilônia é que os escribas surgiram, né? Lá na Babilônia, o povo de Deus se encarregou, por meio dos escribas, de preservar as histórias da Bíblia, né? Por quê? Por conta dessa influência babilônica aí dos escritos, né? Enquanto o povo de Deus estava lá cativo na Babilônia, então eles pegaram os escribas e começaram a registrar as histórias da Bíblia, e assim a história bíblica foi preservada, né? Então vamos lá. E aí Deus fala assim: olha só, eu farei os babilônios fugirem como fugitivos, né? Embarcarem nas suas embarcações como os fugitivos, né? Os caldeus porque eles viviam ali na região da Caldeia, né? E os caldeus, eles foram os fundadores do segundo império babilônico, e aí por isso Deus usa o termo caldeus, né? Então Deus fará embarcá-los nos navios com os quais se vangloriavam. Verso 15. E essas coisas vão acontecer porque eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. 16. Assim diz o Senhor, que outrora preparou um caminho no mar, e nas águas impetuosas uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, e o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. A quem Deus, né, está se referindo aqui? A qual período? Os irmãos conseguem ver nesses versos aqui, 16 e 17, do que Deus está se referindo? Assim diz o Senhor, que outrora preparou um caminho no mar, e nas águas impetuosas preparou uma vereda. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Como? A saída do Egito? O êxodo, né? O êxodo, né? Deus fala aqui através do profeta, né? Que assim diz o Senhor, que outrora preparou um caminho no mar, né? Quem preparou um caminho no mar foi Deus, que abriu o mar vermelho, né? Através de Moisés, abriu o mar vermelho, né? E aí Deus lembra dessas maravilhas que ele fez, né? Que preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda. O Deus que fez sair o carro e o cavalo. E aí, além das maravilhas, né, e os prodígios que Deus realizou ali no Egito, foi Ele mesmo, não foi Faraó, mas foi Deus quem fez sair o exército e o exército egípcio ali para o deserto, para que eles fossem destruídos ali no mar, né? Exatamente. Ele fala que os cavalos, os guerreiros, estão mortos, eles jazem lá, né? Aqui, na minha versão, estão apagados como uma torcida. Não sei se é a interpretação, interpretação como um pavio, né? Exato. Eles foram apagados como um pavio, né? O mesmo Deus que fez os prodígios, que enviou as pragas, que abriu o mar vermelho, foi o mesmo Deus que tirou o exército lá do faraó, né? E enviou-os lá para o mar para que fossem destruídos, né? Só que lá no verso 18, olha só que interessante, no verso 18, acompanhe: não vos lembreis dessas coisas passadas, nem considereis as coisas antigas. Deus relembra das maravilhas que ele fez lá no Egito, mas no verso 18 ele fala: olha, não se lembrem dessas coisas. É estranho, né? Porque Deus lembra dessas coisas e aí fala para o seu povo depois: não lembrem dessas coisas.
a irmã pegou a chave. É mais ou menos nesse sentido. Porque Deus lembra de tudo que fez, né? Deus lembra de todas as maravilhas que Deus fez ali no Egito, né? Mandou as pragas, né? As pragas ali, abriu o Mar Vermelho, alimentou seu povo ali no deserto, né? O maná. Aliás, os irmãos sabem o que foi o maná? Alguns interpretam como se fosse o próprio pão descendo do céu mesmo. Já assistiram Tá Chovendo Hambúrguer? Né? Alguns interpretam ali o maná como se fosse os pãezinhos mesmo caindo do céu, né? E outros já têm uma visão que o maná era uma névoa de trigo, como se fosse uma poeira, né? E aí era uma névoa, e essa névoa era trigo. E aí as pessoas pegavam essa névoa e faziam pão, né? De qualquer forma, irmão, é maravilhoso, né? Exatamente, é por isso, né? Por conta disso que eles têm essa interpretação, né? Então, qualquer que for dessas visões, seja os pãezinhos descendo do céu, ou essa névoa, essa poeira de trigo, é maravilhoso, né? Imagine, Deus soprava um vento com a poeira de trigo, né? Onde aconteceu isso, né? Quem poderia fazer tais coisas, né? E aí Deus fala, olha, esse Deus... está com cheiro de pipoca. Né? Deus já está fazendo milagre, já deu cheirinho de pão aqui, é pipoca. Então, e aí Deus fala, olha, lembrem dessas coisas, eu sou Deus que realizou todas essas coisas, mas não vos lembrei dessas... Aí no 18 Deus fala, não vos lembrei dessas coisas passadas, nem considerarei as antigas, mas nós só entenderemos por que Deus falou isso à luz do 19. Vamos lá. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo, né? Agora Deus fará uma coisa nova. É por isso que ele fala, olha, eu fiz todas essas maravilhas, mas não esqueçam, não literalmente, né? Deus não quer dizer, olha, esqueçam, apaguem das suas mentes. Ele não quer dizer isso literalmente, mas no sentido de que o que ele vai fazer agora é uma coisa nova, né? Porque ele abriu um caminho no Mar Vermelho, mas agora o caminho será no deserto, né? E aí é nesse sentido que Deus vai fazer uma coisa diferente. Por quê? Porque ele vai fazer um caminho no deserto. Quando antes ele converteu o mar em terra seca para o povo passar, agora ele vai converter o deserto em mananciais de água, né? A gente até viu, eu acho que foi na aula do Davi mesmo, né? Exatamente, que traçou a figura lá de um oásis, um verdadeiro oásis no deserto, né? Com plantas, o bucho, até falou bucho, né? Eu só lembro do bucho, por causa do nome, né? Uma plantinha ornamental muito bonita, né? Que Deus colocaria ali no deserto, né? E aí Deus fala, olha, eu fiz todas essas coisas no passado, mas agora eu não vou repetir o que eu fiz no passado, eu vou fazer algo novo, né? 19, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Essa coisa se mostrará. Porventura vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. E por conta disso, né, ele vai dar a resposta aqui, né? Por conta dessas coisas, no 20, Deus fala, os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes das avestruzes, porque eu porei águas nos desertos e rios no ermo, né? Para quê? Para dar de beber ao meu povo, né? Para dar de beber ao meu povo. Isso vai ser tão glorioso que até os animais vão se beneficiar disso, né? Meu povo será sustentado, eu prepararei um caminho no meio do deserto, e existia, meus irmãos, de fato, um deserto, né? Entre a Babilônia ali e Jerusalém, né? De onde eles tinham saído ali, né? De onde eles tinham sido levados cativos. Existia um deserto entre ali, né? E aí Deus fala, olha, eu vou fazer um novo êxodo. O êxodo aconteceu lá com Moisés, mas agora eu farei um novo êxodo, né? É o segundo êxodo aqui, onde o povo de Deus volta para a sua terra, né?
E aí Deus vai fazer brotar rios ali no meio do deserto, e os animais vão se beneficiar disso, porque o povo, né, o povo de Deus será saciado ali pelo próprio Deus. 21. E ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Né? Só que no verso 22 o cenário já muda aqui, porque Deus está anunciando a sua salvação, Deus está anunciando ali a sua provisão, né? Só que no 22 Deus fala, olha, contudo, não tens me invocado, ó Jacó, e de mim te cansastes, ó Israel. 23, não trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, e nem me honrastes com os teus sacrifícios. Eu não te dei trabalho com ofertas de manjares, e nem te cansei com incenso. Não me comprastes por dinheiro cana aromática, nem gorduras dos teus sacrifícios me satisfizestes. Mas me destes trabalhos com os teus pecados, e me cansastes com as tuas iniquidades. Né? Deus fala que, olha, Israel, eu farei essas coisas maravilhosas, mas tu não tens me invocado. Né? Tu, Israel, não tem entregado os sacrifícios ali que me honram. Né? Esses sacrifícios não me honram. E aí Deus fala, olha, eu não te dei trabalho com essas ordenanças, eu não te cansei com essas ordenanças. No sentido de que não foi Deus que cansou o povo, mas foi o povo que cansou Deus. Né? Essas ordenanças que para o povo pareciam afazeres cansativos, porque todo dia tinha que... Eram quantos? Dois sacrifícios por dia que o sacerdote tinha que fazer, né? Um pela manhã e um ao cair da tarde. Né? E Deus falou, olha, não foi eu que cansei vocês destes sacrifícios, na verdade, vocês é que me cansaram, por conta desses sacrifícios, só que eram feitos meros rituais, né? Porque o coração, na verdade, do povo estava longe de Deus. Né? E aí Deus fala que, ao invés dele cansar o seu povo, na verdade, foi o seu povo que cansou a Deus com as suas iniquidades, com os seus pecados. No 24 ele fala, não me comprastes por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizestes. Né? E aí Deus apresenta as suas justificativas. Eu farei tudo isso, eu farei essas maravilhas e farei um novo êxodo. Mas não pense, Israel, que é por conta dos teus sacrifícios, vocês não me compram por esses holocaustos, né? Por esses sacrifícios, por esses seus rituais, que vocês acham que por conta deles, vocês possam ser merecedores de alguma coisa, de algum resgate. Né? No 25, Deus fala, porque eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim. Por amor de mim. Esse por amor de mim tem um sentido de... que por conta própria, entende? Deus fala no 25, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. E eu faço isso por quê? Por minha conta. Porque esses teus sacrifícios não me valem de nada. Na verdade, vocês estão me cansando. Eu não cansei vocês, vocês me cansam com seus pecados, com os seus delitos, né? Com as suas iniquidades. E aí no 25 Deus fala, eu mesmo sou aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, no sentido de que por conta própria e dos teus pecados eu não me lembro. 26. Desperta minha memória e entraremos em juízo juntos. Apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. Né? Deus chama o seu povo em juízo. Olha, me mostrem qual é a razão que vocês têm para que eu faça essas coisas, para que eu vos liberte. Me mostrem, né? Então, Deus chama o seu povo ali, uma figura como se fosse um tribunal mesmo, né? A segunda vez, porque a gente já viu essa figura na aula passada. E aí Deus fala, olha, me mostrem as razões pelas quais eu devo livrá-los. Né? Me mostrem. Quais são os motivos? São os sacrifícios que vocês fazem? Vocês acham que vocês são dignos de serem resgatados por conta dos sacrifícios? Né?
Me mostre. 27. O teu pai pecou, e os teus guias prevaricaram contra mim. Quem é o pai de Israel? Eu também caí nessa mesma pegadinha aí. Pegadinha bíblica aí, né? O teu primeiro pai pecou, né? Na verdade, a maioria não, tem alguns teólogos que afirmam que ele está se referindo a Abraão, que é o pai do povo, né? Do povo de Deus. O pai da humanidade é Adão, né? Adão é o pai da humanidade. O pai do povo de Deus é Abraão, né? Que Deus fez aliança com Abraão. Mas ele está se referindo, aqui no texto, ele falou de Jacó, né? Lembram? Deixa eu procurar aqui. Isso. Deixa eu ver aqui. Foi nesse trechinho mesmo que Deus diz a respeito de Jacó, né? Santo dizer. Como? Jacó, né? Nesse trechinho mesmo, a gente viu aqui. Aqui, ó, no 22. 22, acompanha aí. Contudo, não me tens invocado, ó Jacó, né? Por conta desse trechinho aí, é que nos faz acreditar que, no 27, teu primeiro pai pecou, né? Por conta desse trechinho aqui, a maioria dos estudiosos acreditam que está se referindo a Jacó mesmo, né? Ó Jacó, né? No 43, né? Exatamente. Por conta dessas menções ao nome de Jacó, é que a maioria dos estudiosos acreditam que no 27 aqui, o teu primeiro pai pecou, né? Está se referindo a Jacó. E Jacó pecou, né? Os irmãos lembram da história de Jacó? Lembram? Da briga dos gêmeos dentro da barriga? Né? Exatamente. Exato, né? Dentro do teu ventre brigam duas nações. Exato, né? Então você vê, meus irmãos, que nem os bebezinhos no ventre não são livres do pecado, né? O pecado está no homem, né? Essa compreensão é muito óbvia para nós, né? Exato. Ao tempo deles era difícil, né? Era difícil, né? Como nós temos a revelação de Cristo, para nós é maravilhoso. Nós conseguimos ler o Antigo Testamento à luz do Novo, né? E entendemos coisas preciosas, né? Mas o povo de Deus, ainda assim, o povo de Deus era instruído, né? Os próprios sacrifícios, Deus exige os sacrifícios, mas não pelo sacrifício, né? Porque eles representavam um símbolo, né? O que Deus queria passar para o seu povo é que algum sacrifício teria que ser feito para o perdão dos pecados, né? Não quer dizer que matando os cordeiros, matando os bodes, na verdade, só aquele sacrifício perdoaria o pecado do povo, né? E é por isso que ele fala, olha, vocês não me compraram com essas coisas. Não foram vocês que me compraram com os sacrifícios que vocês estão me oferecendo. Eles não significam nada, esses sacrifícios em si mesmo, né? Acho que alguém queria falar. Acho que é a Grace? Não? Acho que alguém levantou a mão. Não? É verdade. Isso. Pois é. E aí, em 27, ele fala, o teu pai pecou, o teu primeiro pai pecou e os teus guias prevaricaram. 28, o último. Por essas coisas, né, pelo que profanarei os príncipes do santuário e entregarei a Jacó a destruição e Israel ao opróbrio. Né? Uma clara referência aqui ao período do exílio, que Deus, por conta dessas coisas,
por conta do pecado do povo, né? Profanarei os príncipes do santuário. E aí ele se refere aos sacerdotes, né? Os príncipes do santuário são os sacerdotes. Que já foi essa mesma expressão foi citada em Crônicas 24:5, né? Essa mesma expressão aqui. Então, por conta dessas coisas, por conta desses teus pecados, né? O teu pai pecou, os teus guias prevaricaram contra mim, vocês estão pecando contra mim, estão me cansando com essas suas ofertas que por elas mesmas nada valem, né? Seu coração está longe de mim. E você acredita que essas coisas justificam uma salvação, né? E não justificam, né? Por essas coisas profanarei os príncipes do santuário, entregarei Jacó à destruição, Israel ao opróbrio. Meus irmãos, aqui é uma sentença, né? Por conta dessas coisas, vocês vão sofrer. E engraçado que o profeta já tinha dado a mensagem de salvação. Olha, lembrem-se do que aconteceu lá no Egito. Eu farei coisas novas agora, né? O Senhor libertará o seu povo, fará um caminho no meio do deserto, né? Mas vocês pecaram. O teu pai pecou primeiro, e vocês pecaram também. E por conta dessas coisas, vocês serão entregues à destruição. A Babilônia levará o povo de Deus cativo. Irmão Will? Aí nós temos aí até aquele período, o erro que o pai fazia, passava para as suas gerações, né? Nós vimos que Deus colocou o pessoal morar para frente, depois lá em Ezequiel. Os pais comiam o provérbio, os pais comiam o também, uvas, verdes, os filhos e botaram dentro. Então, tipo, algo que eu pegasse, Sim. esta correção. Naquele período, todo o que o pai fazia, o pecado estava dentro da geração, né? É verdade. Tem uma história muito interessante, uma história pesadíssima, né? Que a minha família teve a oportunidade de refletir a respeito dessas coisas no dia 25, que é o dia do Thanksgiving, que para nós não tem tanto significado, né? Mas assim, é uma data que tem um valor, que tem um significado muito importante, né? E dia 25 nós refletimos a respeito dessa história. Os irmãos conhecem a história do profeta Oséias? Se os irmãos não se lembram, vou recordá-los. Deus age através dos seus profetas de diferentes formas, né? Com o profeta Isaías, Deus falava para Isaías dizer as coisas, né? Olha, Isaías, diga que eu falei isso para o povo. Isaías, como boca de Deus, falava, né? E com outros profetas, Deus falava, olha, a sua vida vai ser a mensagem que eu quero passar para o povo. E isso aconteceu com Oséias. Deus nunca tinha falado com Oséias. Só que Deus chega para Oséias e fala, olha, Oséias, você vai ter que se casar com uma prostituta. Como assim? Profeta de Deus, né? Meu Deus, eu sou o teu servo. Como assim? Oséias, tu se casarás com uma prostituta. E vai ter que se casar com ela. E ela te dará filhos. Mas será que serão os teus filhos? Do que se espera de uma prostituta, né? Só infidelidade, né? Deus fala, olha, você vai se casar com uma prostituta. E ela terá filhos, né? Ela vai ser infiel. Ela, como uma mulher adúltera, ela vai cometer adultério. Ela vai ficar com seus amigos. Você vai ter que ir lá na frente, resgatar ela, vai ter que comprar do seu amigo. Enquanto ela estiver com o seu amigo, você vai ter que ir lá e comprá-la e amá-la. Como Deus faz uma coisa dessas, né? Exato. Lá no livro de Oséias, capítulo 1 ao 3, Deus conta essa história. E dessa pesada missão para Oséias. Olha, Oséias, você vai se casar com uma prostituta. E aí você vai ter que amá-la, vai ter que amá-la. Só que lá nos versos seguintes, Deus mostra quem é a prostituta. E isso é muito forte, meus irmãos, porque Deus compara o seu próprio povo a uma mulher adúltera, né? E aí a gente
olha para nós e fala: meu Deus, Deus já Deus chamou o seu povo de uma mulher infiel, né? Uma prostituta, né? E a gente não faz essa comparação, né? A gente não se vê como uma prostituta. Pelo menos eu nunca me vi assim, até eu ler essa passagem, né? Até eu refletir a respeito desse trecho, né? Os irmãos podem também, né, quando forem para os seus lares, debrucem, né? Estudem, examinem as escrituras, principalmente a passagem de Oséias, que lá tem ensinamentos preciosos para nós. Mas é difícil que nós nos vejamos como prostitutas. É difícil. Ninguém se assimila, né? Pelo contrário, né? A gente faz achar que nós somos os santos, né? E aí Deus faz essa triste comparação, né? Olha, vocês são a prostituta, né? Vocês que são o meu povo, e eu consegui amá-los, não por conta de vocês, né? Mas por minha própria conta, por amor de mim, né? Eu fui lá e resgatei vocês. A semelhança de que Oséias fez com a sua mulher, que era uma prostituta. Deus faz com o seu povo, né? E vai lá, e o seu povo em pecado, o seu povo em iniquidade, Deus vai lá, por si mesmo, né? Por conta própria, vai lá e resgata o seu povo, né? Então, meus irmãos, o que nós vemos aqui é exatamente isso, né? A mensagem de amor, que ela se cumpre em sua totalidade em Cristo, né? Porque Cristo foi o sacrifício, né? Cristo foi o preço, né? O sangue de Cristo foi o preço por nossas iniquidades, para comprar uma prostituta, que é o povo de Deus, né? E torná-la santa, né? Justificá-la, né? É pesado, meus irmãos. Eu não gosto nem de falar essa palavra, mas é exatamente essa palavra que a Bíblia usa, né? São esses termos que a Bíblia usa. Exato. São esses termos. E, às vezes, a gente, a bem do politicamente correto, né? A gente não fala para não assustar os irmãos, né? Como aqui não tem visitantes, eu me dei né? Me dei a liberdade de falar essas coisas. Mas como não temos visitantes aqui, né? Porque os alimentos mais sólidos são para os adultos, né? Só que quando a gente examina a Bíblia, são exatamente essas palavras, são palavras pesadas, né? E elas não foram registradas para que fiquem só ali, né? Para registrar a história apenas, não, né? Elas nos trazem ensinamentos, né? Por isso que Deus encarregou-se de registrar através dos seus servos, né? Que nós possamos enxergar a palavra de Deus, né? Ver que o amor de Deus é muito grande, porque a semelhança de uma prostituta, o seu povo, né? A semelhança de uma prostituta, Deus ignorou essas coisas e resgatou o seu povo, né? A despeito do seu pecado. Amém?